Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje vim falar do episódio 2.7 de The Handmaid's Tale. Vamos começar falando da beleza que foi a cena do funeral. É um ritual que as aias têm que fazer, como praticamente tudo que diz respeito às aias, né? Tem sempre um ritual e tal. E ao mesmo tempo que é muito bonito, é muito triste. Porque assim, a explosão que aconteceu no episódio anterior, como eu falei no meu vídeo anterior, além de ser um ato incrível de resistência, não deixa de ter relação com aqueles atos terroristas que a gente vê na TV, que a gente vê acontecer o tempo todo, sabe? Homem-bomba e tal. É sempre algo impactante, chocante e muito triste de alguma forma, né? A fotografia desse episódio foi linda e nesse momento particular, assim, foi mais bonita do que tudo, assim. Provavelmente The Handmaid's Tale tem a fotografia mais bem executada das séries de TV que estão no ar atualmente. E outro ponto muito importante para esse episódio foi o figurino. Nessa cena do funeral, o figurino das aias é excepcional. A gente vê as aias de preto, né? E isso tem um impacto muito forte. Só que nunca apenas de preto. Sempre com detalhes em vermelho para mostrar o pecado delas. E aí fica muito forte a roupa das aias em meio àquela neve branquíssima, sabe? Então, todas essas coisas técnicas dessa série são muito importantes e ajudam muito a contar essa história de uma maneira muito bonita. Depois do ataque ao centro, né, Rachel e Leah, o estado de caos que se instaura em Gilead é absurdo. Assim, pessoas começam a ser mortas nas ruas, assim, de maneira absurda, sem motivo nenhum, simplesmente porque elas estão no lugar errado na hora errada, sabe? E aí é interessante parar e fazer o paralelo com a nossa própria sociedade. A nossa realidade que não é muito distante dessa de Gilead. Se a gente olhar no nosso mundo, depois de um ataque terrorista ou alguma coisa, a retaliação sempre acontece de forma muito agressiva. E, no fim, sempre acabam morrendo os inocentes. Muita gente inocente que não seria ameaça para o governo, sabe? Depois do ataque, a gente descobre que o Comandante Price morreu. E aí isso vai mudar um pouco, eu acredito, as coisas para o Nick. Ele vai perder um pouco da influência que ele tem, porque o contato dele era o Comandante Price. Outra coisa interessante é que, por causa desse ataque, foram buscar as aias que estavam nas colônias. Então a gente tem a volta de Emily e Janine. Eu acho que isso pode ser interessante, eu acho que a volta delas duas é importante para a própria união das aias. A gente até já viu um gostinho disso nesse episódio, porque a June, quando encontra a Emily, ela diz o nome dela pra Emily. A partir daí, inclusive, ela diz o nome dela pra outra pessoa e as aias começam a dizer umas às outras o próprio nome. E talvez isso não pareça algo tão importante, mas é sim. A gente recebe um nome ao nascer e a gente não presta atenção nisso, porque é algo tão inerente a quem a gente é. A gente já cresce sendo essa pessoa. Eu cresci sendo Carissa, com esse nome que minha mãe me deu. O nome da gente, mesmo sem ser a gente que escolhe, ele diz muito de quem a gente é, ele faz parte da nossa identidade. E Gilead tenta anular a identidade dessas mulheres a partir do momento que ele retira os nomes e dá esses nomes de of Fred, of Glenn. Você deixa de ser uma pessoa, você passa a ser alguém de outra pessoa. Então, a partir do momento que elas dizem os nomes umas às outras, elas estão reafirmando a sua identidade, elas estão tomando essa identidade de volta para si. E isso é muito importante. Para mim, a cena mais bonita do episódio, de longe, muito emocionante. O episódio equilibrou muito bem as histórias de todos os personagens e a gente teve um pouco da história da Moira. A gente pôde conhecer um pouco mais sobre o passado dela, sobre como ela ficou grávida, a situação e ter um pouco mais de noção do relacionamento dela com a Odette. E aí a gente entra no ponto do Luke. Particularmente eu tenho sentimentos conflitantes com relação ao Luke, porque ele lida com toda a situação de uma maneira muito particular. E aí eu tenho esses sentimentos conflitantes com essa forma que ele lida com as coisas. Eu entendo que ele tem que seguir em frente, que ele não pode viver em função da June estar em Gilead, mas me surpreende a forma como ele não quer sentir nada, sabe? Ele tenta não sentir nada,
Provavelmente porque ele já sofreu demais, mas ainda assim me surpreende a maneira como ele quer se afastar disso e, tipo, ok, ela tá viva, é o suficiente, tipo, ela tá mal, eu não posso fazer nada, então eu vou fazer meu jantar, sabe? E isso me surpreende um pouco. Uma das coisas mais interessantes do episódio foi ver a união de June e Serena e do Nick por tabela, né? Que assim, é uma união improvável, sejamos honestos, assim. June e Serena têm um relacionamento extremamente complicado, duas mulheres que não se dão bem por motivos diversos, não é mesmo? E aí, assim, eu adorei como a June conseguiu que a Serena fizesse algo que a June queria. Assim, a June estava numa situação muito vulnerável e ela conseguiu convencer a Serena a agir. E aí, assim, pessoalmente eu gosto muito quando a Serena burla as regras. Que sensacional ver o prazer daquelas duas mulheres na cena final, sabe? Porque elas finalmente estão fazendo o que elas realmente gostam de fazer. A forma como a Serena senta na cadeira e alisa a cadeira, sabe? Assim, você sente que ela tá... Ai, esse era o lugar que eu devia estar, sabe? Como eu gosto disso aqui. E a mesma coisa quando a June toca a caneta. Depois de muito tempo, uma ex-editora sem caneta, que vida é essa? Então, assim, no momento que ela pega aquela caneta, meu Deus, que coisa sensacional. É como se as duas estivessem se encontrando, sabe? Como indivíduos novamente. E aí agora resta ver o que é que o Fred vai fazer quando ele voltar e descobrir que a Serena burlou, né, algumas coisas e que ele andou dando ordens que na verdade ele não deu, né, foi a esposa. E aí eu tenho muita curiosidade pelo que vem pela frente, porque esse episódio, apesar de tudo, ele terminou com uma sensação de esperança, e ter esperança em The Handmaid's Tale é sempre uma coisa perigosa, mas estou curiosa. E você, o que é que você achou do episódio? Você achou que ele deu essa sensação de esperança também? Não esquece de comentar aí embaixo, vamos trocar figurinha sobre essa série maravilhosa. E curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e me segue nas redes sociais. Tchau!